Irmãos, a coisa que Deus mais deseja fazer na nossa vida é se relacionar conosco. E a Bíblia diz que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele, que foi Adão. E Adão e Eva viveram um relacionamento profundo com o Senhor, no qual Deus visitava eles todos os dias. E era um relacionamento repleto da glória de Deus. Mas nós sabemos que um dia o pecado entrou no mundo por meio da desobediência deles. Um dia eles se desviaram do Senhor. Aquele foi o dia mais triste da terra, porque até a terra sofreu. A Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinhos, abrolhos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Então, até a natureza sofreu com aquela queda. Mas a Bíblia diz que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pensou: eu não posso ficar longe da humanidade, eu preciso fazer algo. E Deus então enviou o seu Filho Jesus para vir a essa terra. E aqueles homens então colocaram o que na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. Porque tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que para nós era derrota, vergonha, humilhação, Jesus Ele carregou naquela cruz, por amor de mim e por amor de você. Foi algo absurdo que Deus fez, porque morrer pelo tipo de gente que somos nós, é só Deus para nos amar tanto assim. Até hoje eu me pego pensando, como é que Deus me amou tanto assim, para querer mudar a minha vida? Porque eu era tão fútil, eu tinha uma vida tão miserável. Mas eu louvo a Deus, porque um dia Jesus, Ele foi enviado aqui nessa terra. Mas Jesus, com certeza você já sabe, Jesus Ele veio com o propósito, de não se desligar do Pai. E é por isso que quando Jesus foi gerado, Ele não foi gerado de forma natural, através da relação entre um homem e uma mulher. Não, Jesus Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio do céu, Ele não veio da terra. Jesus foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se Ele fosse gerado através de um espermatozoide que fecundou no óvulo ali, seria um pecador como eu e você. Mas Jesus Ele veio de Deus incontaminado, para que tivesse mais uma chance, para que eu e você tivéssemos uma chance de sermos salvos e redimidos. Só que Jesus, muitas vezes a gente tem uma ideia, de que Jesus veio como o Deus Todo-Poderoso aqui na terra. E na verdade não foi assim. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a glória que Ele vivia lá na eternidade. Imagine o quanto isso foi difícil. Jesus vivia na eternidade e de repente colocar os seus pés aqui numa terra contaminada de todas as formas. Mas Jesus então, Ele veio como um homem comum. Por incrível que pareça, Jesus veio como um homem que habitou num corpo de ser humano, com suas fraquezas carnais, que é as mesmas tentações, as mesmas dificuldades que uma pessoa passa. Não pense que Jesus veio assim, como Deus glorioso. Não, primeiro Ele precisou se esvaziar. Mas tinha um diferencial, como eu disse, Ele tinha o Espírito Santo. Ele não tinha pecado. E isso tudo precisou passar pelo teste. Porque se Jesus viesse como o intocável, aquele que jamais poderia cair numa tentação, o seu sacrifício não seria legítimo, não seria verdadeiro. Mas Jesus então passou pela adolescência. Ele sofreu de muitas maneiras. A Bíblia não diz que a vida dele era fácil, pelo contrário, era um homem de dores, um homem que experimentou sofrimento em todos os níveis que você pode imaginar. Então Jesus Ele foi tentado de todas as formas, e o objetivo do diabo era um só: romper esse elo entre o Filho de Deus com o Pai. Porque Satanás sabia que se ele rompesse, mesmo que seja através de um pecado só, jamais a humanidade poderia se salvar um dia. Então o diabo
Desde a sua infância, a Bíblia diz que, no livro de Apocalipse, que antes de Jesus nascer, o dragão já estava ali, esperando aquele bebê para nascer. Mas Deus poupou a vida dele. Deus escondeu Jesus quando houve perseguição. Então Deus foi poupando Jesus, enquanto ele não podia se defender. Mas chegou um momento em que ele precisava sentir na pele as tentações, e ele precisava vencer. E o tempo todo ele pensava em mim, e ele pensava em você. Ele pensava: eu não posso falhar, porque Adão, que representa a humanidade, tem falhado até hoje. Eu não posso falhar. Então o diabo tentou Jesus no deserto. Talvez transformar pedras em pães. Como Jesus estava com fome, para Jesus seria muito fácil. Mas se Jesus fizesse aquilo, como o diabo estava tentando ele estaria demonstrando que não estava confiando no Pai. E aquilo seria um pecado. Quando Jesus foi tentado a se lançar sobre aquele precipício, o diabo usou a Bíblia. Ele falou: as Escrituras não dizem que os anjos vão te proteger? Mas Jesus pensou: mas se eu fizer isso, eu tenho certeza, os anjos me pegariam aqui numa boa, mas eu não estaria confiando, colocando a minha fé em Deus. Eu estaria negando o meu Senhor ao dar ouvidos à voz do inimigo. Então Jesus sabia que era muito grave a sua situação, mas ele foi até o final, e Deus então honrou ele. E a partir dali ele estava preparado para o ministério, através de muitas tentações e provações. Mas o tempo foi passando, e quando Jesus começou o seu ministério, logo já vieram as suas lutas também, em relação àqueles religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra. Porque se você conhece a palavra só pela letra, você pode muito bem ser boca do diabo, para afastar as pessoas da essência que é Jesus Cristo. E aqueles homens eram boca do diabo, eram homens que o próprio Jesus disse: olha, vocês estão correndo um risco espiritual muito grande, porque vocês estão ficando na porta do céu, e vocês não estão deixando as pessoas entrar, e vocês também não vão entrar. Então Jesus relutou contra eles o tempo todo, porque eles não conheciam Deus de verdade, conheciam só a letra. E a letra mata. A lei, quando Deus criou a lei no Antigo Testamento e deu a Moisés, Ele não deu aquela lei para nos trazer vida, porque ninguém até hoje conseguiu cumprir aquela lei, só Jesus conseguiu. Então aquela lei foi justamente para o homem reconhecer: nossa, eu não consigo, o padrão que Deus está me pedindo é um padrão muito alto, eu jamais vou conseguir atingir esse nível espiritual. Então o propósito da lei é nos apontar para Cristo. Mas aqueles homens só tinham lei no coração, e eles então testaram Jesus o tempo todo, mas não era eles, era o diabo por trás de tudo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. A sua luta não é contra o seu marido que não quer vir na igreja, não é contra o seu filho que às vezes te desobedece, contra o seu patrão, o seu funcionário, não é. A nossa luta é contra o diabo, e tudo que ele quer é nos desligar de Deus, nos separar de Deus. E Jesus então, Ele mesmo disse: olha, vocês também vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações, mas fiquem tranquilos, porque a parte mais difícil eu já fiz. Se você está passando por uma tempestade, você veio aqui nessa noite esperando uma resposta de Deus, eu quero te dizer: isso que você está passando para Deus não é nada. Jesus, Ele pode acalmar a tua tempestade assim, porque Ele controla tudo. E a maior tempestade veio lá na cruz do Calvário, quando Ele estava lá, pagando por algo que Ele não fez, morrendo pelo maconheiro, pelo traficante, pela prostituta, pelo mentiroso, o adúltero, morrendo por mim e por você. Ali, algo que não era justo, Deus fez com que Jesus se tornasse maldição em nosso lugar, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida sem vergonha, sem passar pelas humilhações do diabo. É isso que Deus tem para a tua vida. Então não aceite, como o Ademar de Campos falou, não aceite viver uma vida abaixo do que Deus tem para você. Jesus veio, e a Bíblia diz que Ele se tornou miserável. Ele era muito rico, o dono do ouro e da prata, o dono do universo. Ele se tornou homem, Ele se tornou miserável, para que nós fôssemos ricos, talvez não de dinheiro, mas ricos da glória e da graça de Deus, ricos de alegria, de abundância. Amém? Então Jesus, aleluia,
Então Jesus, Ele venceu tudo, e muitas vezes a gente se esquece disso. E agora nós temos ainda uma promessa, de que não só Ele venceu, mas agora nós vamos vencer junto com Ele. Ele disse, se sofremos com Cristo, com Ele vamos reinar também. Pode ficar tranquilo. Se você está passando por uma luta, e essa luta, você está com Cristo, isso aí vai te gerar mais glórias ainda, mais bênçãos para a tua vida, mais crescimento, você vai só prosperar. Durante muitos anos da minha vida, depois de convertido, eu ficava questionando a Deus. Falei, Senhor, mas por que eu estou passando por tanta luta assim? E eu me lembrava daquela passagem do livro de Provérbios que diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. E eu tomava posse dessa palavra e eu pensava, ainda que tudo esteja aos meus olhos piorando, na verdade a palavra de Deus está dizendo, meu caminho está sendo cada vez mais iluminado, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu tenho certeza, isso aqui vai se transformar em bênção na minha vida. Então, se nós quisermos vencer agora, existe uma condição. Você recebeu de graça a salvação. Você não teve participação nenhuma, irmão. Você nem tinha nascido aqui ainda. Mas Jesus há 2000 anos já pagou, já conquistou a vitória para você. Mas agora existe um porém. Se você quiser vencer junto com Cristo, você precisa agora se espelhar em Jesus. Você precisa agora caminhar com Cristo, porque se você caminhar longe dele, irmãos, grande vai ser a derrota. O próprio Jesus falou, olha, de todas as palavras que eu estou dizendo aqui nesse sermão da montanha, se vocês não colocarem em prática, vocês vão ser semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, e no dia que vier a tempestade, no dia que vier os fortes ventos, essa casa vai cair, e grande vai ser a sua ruína. Mas ao mesmo tempo, se vocês colocarem em prática o que eu estou falando aqui, vocês vão ser como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vai vir o que for, o diabo vai se levantar, mas a sua casa vai permanecer intacta, inabalável, amém? Então o nosso desafio como cristãos é permanecer em Jesus. Tem muita gente aí que tem um testemunho maravilhoso, impactado, um testemunho tremendo, mas isso não é o que conta. O que conta, o maior testemunho que existe é aquela pessoa que está firme com Jesus até hoje. Passou por lutas e parece que nada dá certo, mas ela está firme até hoje. Esse é o maior testemunho, que muitas vezes, nós estamos tão cegos espiritualmente, que a gente valoriza mais aquele outro, que é um testemunho tremendo, mas o que Jesus quer saber é se nós vamos estar com Ele até o último dia.